Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Passemos a ler. Não andeis preocupados, em outras traduções já dizem, não andeis inquietos, não andeis ansiosos, não andeis cuidadosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amados, nós lemos uma carta que se encontra no Novo Testamento, sim ou não? O Novo Testamento, como todos nós sabemos, ele possui 27 livros e está classificado da seguinte forma: 4 evangelhos, um livro histórico, 21 epístolas e um livro profético. Destas 21 epístolas, 8 são as cartas gerais e 13 são de autoria paulina. Paulo, e as 13 cartas de Paulo se dividem assim. 1ª e 2ª Coríntios são chamadas de as grandes cartas. Gálatas, Romanos e 1ª e 2ª Tessalonicenses é chamado de as cartas, 1ª e 2ª Coríntios chamado de as primeiras cartas. Gálatas, Romanos e Tessalonicenses é chamado de as grandes cartas. Tito e 1º e 2º Timóteo é chamado de cartas pastorais. E Filipenses, Colossenses, Filemon e Filemon é chamado de cartas da prisão, queridos. Cartas da prisão. São 4. E Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon e Efésios são conhecidas como cartas da prisão. Então a carta que nós lemos foi uma carta do apóstolo Paulo, escrita da prisão. A igreja de Filipos era uma colônia romana localizada no norte da Grécia, a região conhecida no dia de Paulo como Macedônia e nos dias de hoje como Turquia. Em Atos capítulo 16, nós conseguimos ver a entrada, a permanência e a saída do apóstolo Paulo desta cidade. Os filipenses foram ganhos para Jesus graças ao excelente método do apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Os filipenses eram crentes gentios, ou seja, não eram judeus, por isso Paulo não traz assunto acerca da lei, não trata acerca desses assuntos, e sim traz uma mensagem clara, abordando alguns assuntos objetivos. Agora veja bem, tem 5 motivos porque Paulo escreveu à igreja filipenses. Guarda aí, Paulo escreveu primeiro à igreja filipenses para agradecer a contribuição financeira que a igreja filipenses deu para com ele quando ele estava preso. Porque nos dias de Paulo, amados, o preso não tem direito a leito, a cama, não tem direito a fardamento, a alimentação e a cuidado médico. Quem lembra aqui no livro de Atos, capítulo 10, capítulo lá para frente, que o sobrinho de Paulo vai na prisão visitar Paulo? Era para levar alimento, porque o preso não sequer tem direito a levar alimento, a comer. Quem tinha que conseguir alimento preso era a sua própria família. Segundo motivo pelo qual Paulo escreve esta carta. Paulo escreve esta carta para tratar de um assunto de duas irmãs chamadas Sintique e Evódia, porque essas irmãs estavam brigadas entre si. Elas haviam
contribuído muito para o reino, evangelizado, pregado, conseguido almas para Jesus, mas por uma coisa ou outra resolveram dar cabeçada, uma cabeçada na outra. Eu acho que eu canto melhor que você, eu acho que eu vou para o círculo de oração e faço melhor que você, eu acho que é isso. E começaram a brigar, e Paulo diz: ei, vocês foram muito úteis, pare disso, pare de brigar, porque na obra do Senhor não dá para ver contenda. Quando haver contenda, a obra de Deus sofre. E terceiro, Paulo escreveu aos Filipenses para combater os falsos ensinamentos acerca da circuncisão. Queriam pregar para os filipenses que eles tinham que circuncidar e ser iguais aos judeus. E Paulo disse: não, a circuncisão, sabe quem é? É Cristo. O quarto motivo pelo qual Paulo pede à igreja é para a igreja continuar sendo alegre. Ele disse: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. E o quinto motivo, amados, é o que eu quero entrar aqui. O quinto motivo que Paulo pede à igreja é para a igreja não deixar que a preocupação maléfica, a preocupação desacerbada os contaminasse. Porque crente preocupado de forma desacerbada, amados, só tende a perder, porque não provém de Cristo. Busquei eu algumas definições acerca da preocupação. Primeiro, a preocupação é um sofrimento por uma antecipação. Você começa a sofrer antes mesmo de chegar o momento. Segundo, é um sofrimento e sensação ligado a um acontecimento que ainda não aconteceu. Terceiro, é um pensamento dominante que sobrepõe a qualquer outro. Quarto, é um grande desejo de querer fazer as coisas antes que chegue o seu momento determinado ou antes que aconteça por si próprio. Mas essa definição foi a mais que chegou perto do sentido espiritual. A preocupação maléfica é uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito ao ponto de produzir sofrimento moral e até mesmo espiritual. Você sabe o que a palavra ansiedade no grego significa? Estrangulamento. A pessoa fica ansiosa, fica preocupada de uma forma tão grande que ela se estrangula, ela fica asfixiada. A palavra ansiedade no grego significa estrangulamento. Em Provérbios 12:25 diz: a preocupação no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Amados, saiu uma pesquisa sobre a preocupação maléfica. E sabe o que os estudiosos disseram? 40% de nossas preocupações são infundadas. São com coisas que nós nos preocupamos que não deveriam nos preocupar. 30% de nossas preocupações são relacionadas ao passado. São coisas que eu e você fizemos que não vai voltar mais, não tem como passar borracha. Então apague esse monstro da sua vida. O que você fez. Agora Cristo quer contar a partir de agora, quando você entregou a vida a Ele. Isaías 43:18 diz: não vos lembrei das coisas antigas, nem traga memória as coisas passadas. Isaías 43:19 diz: eu, Senhor, faço algo novo. Filipenses 3:13 diz: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para as que estão diante de mim. Lamentações diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. 12% de nossas preocupações são relacionadas à saúde física. É chamado de hipocondria. Fulano tem uma dor de cabeça, acha logo que é um tumor. Tem um resfriado, acha logo que é uma tuberculose. Tem uma dor na perna, acha logo que vai perder a perna. É preocupação excessiva com a saúde. 10% de nossas preocupações
São preocupações fantasmas. O que é isso? Eu chego para o irmão e digo: irmão, por que você está preocupado desse jeito? Ele diz: eu não sei, irmão, por que eu estou preocupado. Simplesmente eu estou preocupado. Ele nem sabe o motivo da causa, mas está preocupado. E apenas 8% de nossas preocupações são úteis e reais para o nosso dia a dia. Sabe o que é? É o pai de família que já não sabe se vai ter como conseguir honrar o aluguel no final do mês. É o comerciante que sujeita a sua família com o comércio, e comércio é assim: uma hora está aqui, uma hora está ali. Você sabe disso, já não sabe como vai ter como honrar a família. É muito preocupada com o filho que ainda não chegou de colégio. É o viciado em querer se livrar das drogas. É o desempregado querendo arranjar um emprego. Essa é uma preocupação necessária. Mas, amados, talvez o motivo que eu estou aqui hoje é para dizer uma coisa. Uma das razões pela qual estou aqui hoje é para dizer o seguinte: por maior que seja a tua preocupação, ela não impede que você adore o seu Deus. Salmo 55, verso 17 diz: o justo clama, o Senhor o ouve e o livra de todas as suas angústias. Irmãos, lembra de Marcos 5? A legião de demônios no corpo daquele homem possesso. Você sabe que Jesus já atendeu o pedido de um demônio? O demônio disse: Senhor, rogo-te que nos envie para aquela manada de porcos. E Jesus atendeu o pedido dele. Sabe o que eu aprendi com isso? É como se aquele demônio tivesse dito assim: ó, Senhor, demorou muito para aprender o costume desse povo, saber as fraquezas deles, como entrar no corpo deles. Não nos manda para fora desse território, não. Nos deixa por aqui, eu vou sair dele, mas nos deixa por aqui. Aí Jesus disse: foram e se precipitaram no mar. De qualquer forma, irmão, eles foram para o lugar que mereceu. O lugar não é o precipício deles, então eles foram para o precipício. Os porcos se precipitaram no espinhadeiro. Aí eu digo o seguinte: se Jesus atendeu o pedido de um demônio, você acha que ele não vai atender o teu, querido? Fica tranquilo, descansa. Ele está ouvindo, querido, toda a tua oração. Preocupar-se demasiadamente nos leva a colocar a vontade de Deus em segundo plano. Colossenses 3:1: se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são na terra, porque morreste e a vossa vida está escondida em Cristo. Sabe o que eu aprendi com isso? Pensar nas coisas que são de cima não significa ficar alienado quanto às coisas da terra. Fala de prioridade, querido. Olha o que Jesus disse em Lucas 21:34: olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e das preocupações desta vida, para que aquele grande dia venha de improviso como um laço. Segundo, a preocupar-se demasiadamente revela a falta de confiança em Deus. 1 João 5,14 diz que esta é a confiança que temos nele. Tem um escritor que ele diz bem assim, ó: comece a se preocupar com aquilo que preocupa a Deus, e ele se preocupará com as coisas que preocupam você. Em outras palavras, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e você verá o agir dele na sua vida. A preocupação enfraquece a nossa confiança em Deus e aumenta a nossa desconfiança no mesmo, tornando-nos inseguros quanto ao seu poder e desesperançosos quanto ao seu devido e determinado tempo. Ou seja, o Senhor facilitará as coisas para nós quando buscarmos o seu poder e o seu perfeito tempo. A preocupação, amados,
demasiada nos leva à precipitação. O que é precipitação? É queda, grande pressa, afobação, rapidez em querer tomar uma decisão tomada baseada em opinião dos outros e na inteligência humana. A preocupação é comandada pelo medo. Mas, certa vez Jesus estava diante de uma multidão e existia 4 grupos que seguiam Jesus. O grupo dos seguidores, o grupo dos seguidores é aqueles que seguiam Jesus pelo que ele era. O grupo dos necessitados era aquele grupo que seguia Jesus tão somente pelo que ele podia dar. O grupo dos espectadores, aqueles que só ficavam para observar, e os grupos dos examinadores, fariseus, saduceus, essênios e herodianos. E certa vez Jesus se dirigiu a essa multidão. Mateus 6, 25 a 34, amados, é um texto muito conhecido. Jesus começa a dizer assim, olha: não vos preocupeis quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, quanto haveis de vestir. Não é vida mais do que o corpo. Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, não recolhem celeiros, mas vossos pais celestiais alimentam. Porventura não tem de vós muito mais valor do que elas, e por que andais solícitos quanto ao vestuário? Olhai para os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, mas vos digo que em vez de Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e que amanhã é lançada no forno, não vos dirá muito mais a vós, como de pequena fé. Portanto, não deis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas as coisas, as nações que não me servem buscam, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Preocupar-se demasiadamente tira o nosso foco do céu, queridos. Seu tempo é precioso demais para você desperdiçá-lo se preocupando. Sabe qual é a vontade do inimigo para a nossa vida? É assim, ó, que ele veja a gente assim, ó: que comeremos, que beberemos, que vestiremos, que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Ele quer, ó, que nós tiremos o foco daqui, ó, do céu. Quer que foque